A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Neste momento eu quero compartilhar com vocês um assunto cujo tema é autoridade. Como alcançar e como dela usufruir. Nós iremos, é claro, recorrer às Escrituras para termos um respaldo, uma base segura. Eu lhes convido a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Nós estaremos lendo os versículos 28 e 29 do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, onde está escrito assim: Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu vou repetir, citando uma outra tradução, os mesmos versículos 28 e 29 do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões ficaram perplexas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sim, meus amados e queridos irmãos, o resultado de uma pregação, de um ensino com autoridade, é trazer contristamento, compurgir os corações, é levar as pessoas, mais simples que sejam, a entender a sua necessidade de mudança. E vale ressaltar que esses dois versículos, eles finalizam aquilo que está registrado no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, como conhecemos o Sermão da Montanha. E nesse sermão, e variando de traduções, nós temos 25 ou a 23 a 25 tópicos. Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre o que nós somos, sal da terra, luz do mundo. Jesus fala sobre o amor ao próximo. Jesus ensina sobre oração. Jesus ensina sobre divórcio. Jesus ensina sobre tópicos que abrangem todas as necessidades do ser humano em todas as áreas. Se você pegar todas as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver esse ensino de Jesus vigorando. Na boca dos apóstolos, na boca dos profetas, dos patriarcas, esses ensinos são a base. E esses ensinos trazidos por Jesus, registrados por Mateus ali, só podem ser transmitidos e compreendidos quando anunciados por alguém que tem a autoridade. E é isso que nós queremos aqui entender. Como é que nós adquirimos, como é que nós alcançamos a autoridade e como é que nós podemos dela usufruir de forma correta para glorificar a Deus. Então esse é o nosso tema, essa é a nossa busca para este momento, através desses dois versículos, deste acontecimento, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, tendo-o como exemplo para alcançarmos e usufruirmos corretamente desta maravilha. Vamos lá. A nossa personalidade deve permitir que nós exerçamos influência sobre as pessoas, pensamentos e opiniões. Mas para isso, nós precisamos ter propriedade, ou seja, direito. Tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós pregamos, deve ter por base a palavra de Deus e deve ter passado em nossas vidas, mesmo que seja de uma forma pequena. Nós temos que ter uma certa experiência com o que estamos ensinando. A autoridade, ela é resultado da obediência. Se nós não obedecermos, nós não iremos ter autoridade. Imagine da seguinte forma, esta analogia compreensível. Se você é habilitado com a carteira de motorista e quando você está dentro do carro, seu carro está com o documento errado, atrasado, vencido, você está sem um equipamento de proteção, o seu carro está com defeito, você está descalço ou de chinelo, você, ao ser parado numa blitz, será punido. Veja, você tem a habilitação, você tem
condição de dirigir, mas você está em desobediência à legislação. E a sua desobediência tira o seu direito, tira a sua autoridade. Assim também o é no mundo espiritual. Se nós quisermos exercer autoridade sobre aquilo que Deus nos colocou, nós precisamos nos submeter àquilo que Deus estabelece. Olha o que disse Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro passo, sujeitai-vos, pois, a Deus. E segundo passo, resistir ao diabo. E aí vai ter consequência, ele fugirá de vós. Mas se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós não teremos força para resistir ao diabo. E inevitavelmente ele não irá fugir de nós. Então a obediência é o primeiro critério para que recebamos a condição de termos autoridade. Amém? Veja bem, no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, no versículo 49, o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ensina para os discípulos algo que deve ser colocado para nós hoje. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder celestial, ou do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade. Então Jesus disse: eu vou derramar sobre vós o Espírito Santo, isso é a promessa do Pai, mas vocês precisam permanecer no lugar aonde eu estabeleço. Esta obediência vai vos dar autoridade. Em Atos 1, no versículo 8, o Senhor Jesus disse novamente para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Mas para isso vocês precisam permanecer na cidade, até que do alto sejam cheios do poder celestial. A obediência nos capacita para recebermos a autoridade. Sem a obediência, nós não temos autoridade. Por isso Jesus ficou visto de forma impressionante, porque ele era totalmente sujeito à palavra. Então, quando ele não proferia como os escribas, não proferia como os doutores da lei, mas ele proferia como quem tem autoridade, porque a palavra emanava dele. Antes dele exigir algo de alguém, ele aplicava em si mesmo. É como diz de forma bem clara: nós não devemos impor sobre os outros, mas expor para os outros. Expor leva-nos a entender que nós também precisamos viver e que nós também precisamos nos submeter para que aquilo se torne algo que tenha autoridade. E essa autoridade, ela é compactuada, ela é compartilhada a partir do momento que nós a temos. E só temos autoridade quando obedecemos. Glória a Deus! O segundo critério para se obter e se usufruir da autoridade é revelação. Quantas pessoas saem dizendo, gritando aos montes que são cheios do poder, que são chamados de Deus, que são ungidos de Deus, que são bispos, que são apóstolos, que são isso, que são aquilo, mas não tem revelação. Para nós termos a revelação, nós precisamos sermos humildes. No Salmo 119, no versículo 130, Davi diz a Deus assim: as tuas palavras esclarecem e dão entendimento aos simples. Em outras palavras, aquilo que Deus tem na sua palavra só é compreendido para pessoas humildes. Nós não conseguimos compreender a Deus mediante o nosso intelecto, mediante a nossa razão. Nós precisamos de revelação. E para sermos revelados, temos que ser humildes, reconhecer a nossa total e absoluta necessidade e direção de Deus. Em um dos poucos momentos em que Jesus demonstra em seu ministério terreno, na sua humanidade, alegria, está registrado no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 25. Por aquele tempo, diz lá assim: por aquele tempo exultou Jesus e disse: graças te dou, ó Deus, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus se alegra, humanamente dizendo, porque viu Deus revelando para pessoas humildes a sua palavra, o seu propósito, as suas maravilhas, a sua grandeza. Não é através do intelecto, não é através da academia, não é através da teologia.
do que o homem pode estabelecer, mas através da revelação. E isso só é possível quando somos humildes e reconhecemos, aleluia, a nossa total e absoluta dependência dele. Olha o que Paulo diz em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Olha o que ele diz: o mistério esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos separados, aqueles que ele chamou, aqueles que foram humildes e reconheceram a sua necessidade de se converterem, aleluia, a quem Deus, dentre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus deu a conhecer aos seus santos, aos seus separados, porque eles têm este princípio, eles têm este critério, a humildade. Então, nós temos que expor, ao invés de impor. Uma vez que nós somos obedientes, uma vez que nós temos a revelação, nós temos agora a autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade para pregar, a autoridade para viver, a autoridade para obedecer, a autoridade para servir, a autoridade para testemunhar, a autoridade para viver a verdade sem nos envergonhar. Glória a Deus! Mas não podemos nos esquecer de um princípio: entendermos quem realmente somos e de quem é a glória. E para isso eu cito 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, onde Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro, o ministério da palavra, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nunca se esqueça disso. O tesouro é o ministério, é a unção, é a revelação que é colocada em um vaso de barro. Somos nós totalmente dependentes de Deus. E se nós deixarmos de obedecer, se nós deixarmos de sermos humildes, nós perdemos a autoridade, nós perdemos a direção. Então nós vamos ficar como qualquer pessoa, ensinando religião, vamos buscar recursos para encher a mente das pessoas, vamos buscar entretenimento, vamos buscar um monte de coisas que não levarão a lugar nenhum, a não ser a perdição. Precisamos sermos humildes, precisamos obedecer para termos a autoridade e assim sendo poder influenciar os outros a servirem a Deus, o qual servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Os escribas e fariseus, disse Jesus sobre a autoridade, no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 2 e 3. Ele fala assim: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Vejam, eles usurpam o poder, eles usurpam a autoridade. Mas então ele continua: fazei e obedecei. Fazei e obedecei, portanto, a tudo o que eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto eles ensinam e não praticam. Esses dois versículos me dão uma frase para defini-lo da seguinte forma: o importante não é quem está certo, mas o que é certo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dentro de um texto que são regras para a igreja. Ele fala assim: ouvir tudo e retende o bem. O importante não é quem está certo, mas o que está certo. Há pessoas, como aqui Jesus nos mostra, os escribas e fariseus daquela época, eles estavam errados porque eles usurpavam o poder, eles queriam serem vistos pelos homens, eles impunham sobre as pessoas suas ideias e às vezes usavam da própria Torá, usavam da própria palavra de Deus, daquilo que era real. Então Jesus disse: olha, vocês não têm como abrir mão de obedecê-los, vocês não podem ignorar os ensinos deles, mas não façam como eles. Eles ensinam, eles mandam, mas não fazem. Vocês devem fazer o contrário, vocês devem fazer para influenciar os outros a fazerem. Esse é um ensinamento para o discipulado, porque fazer discípulo inclui, ou quer dizer que eu sou um discípulo, uma pessoa ensinável. Para que eu possa ensinar, eu tenho que estar aprendendo. E se eu abro mão do ensino, como é que eu vou transmitir alguma coisa? Há pessoas que querem ser cantor na igreja, há pessoas que querem ser professores de escola bíblica dominical, há pessoas que querem ser pastores, mas não se submetem à autoridade. Não vão à escola dominical, não participam do louvor quando estão no banco da igreja, não dão glória a Deus quando está sendo pregada uma mensagem. E como eles querem exercer a autoridade, vocês não se submetem à autoridade. É fora de cogitação, servem-nos de lição.
Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, veja só, no capítulo 10 de Lucas, isso é para finalizar, nos versículos 19 e 20, olha a autoridade que Jesus dá para os seus discípulos. A autoridade é dada mediante revelação e através da obediência. Obediência e revelação são critérios indispensáveis para recebermos a autoridade e para dela usufruirmos. No capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, versículos 19 e 20, está escrito: atentai, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Veja que coisa maravilhosa. A autoridade que nós recebemos está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, para que venhamos compartilhar e ajudar os outros a servirem a Deus, para que Deus salve as pessoas. Essa é a nossa função, representá-lo. E a alegria que nós temos que ter com tudo isso é nos submetermos a essa autoridade para preservarmos os nossos nomes escritos no livro da vida. A nossa alegria não consiste em alcançarmos as bênçãos, a nossa alegria consiste em preservar a nossa salvação. A nossa alegria não consiste em termos poder sobre os inimigos, sobre os demônios. A nossa alegria consiste em ter o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa alegria não é ser destaque em algum lugar, em algum ministério, ser conhecido, famoso, chamado para pregar em cultos importantes. Não. A nossa alegria é ter sido mencionado por Deus no seu livro. Isso é submeter-se à autoridade. E tendo Jesus concluído esse discurso, as pessoas ficaram atônitas. Almeje isso com todo o seu coração, com sinceridade, sem nenhuma vaidade ou pretensão, mas com sinceridade. Ser um pregador que faça com que as pessoas venham compungir-se em seus corações. Assim, como está escrito em Atos capítulo 2, no versículo 37, quando Pedro termina o seu discurso, aí está escrito assim: tendo eles, aquelas pessoas, ouvido Pedro, compungiu-se-lhes em seus corações e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, pois, irmãos? Sim, que você seja uma bênção, grandemente usado por Deus, obedeça e seja humilde, para que a autoridade do Senhor venha, através de você, alcançar mais pessoas para o reino e para a glória de Deus. Aleluia! Tendo Jesus concluído isso, as pessoas ficaram admiradas. Admire as pessoas com a beleza da glória de Deus na sua vida, em todo o tempo, em nome de Jesus.